terça-feira da terceira semana da Quaresma. Eu sou o Padre Pedro Paulo e começamos mais um programa, a Bíblia, Mundo de Hoje. Bem, hoje a igreja celebra a festa da Anunciação do Anjo à Virgem Maria. Festa grande, pouco como uma janela que traz as luzes natalinas até os nossos dias, porque este Natal não pode ser descartado como um fato histórico passado. O homem comum diz: ninguém vive de passado, está enganado, porque quando o passado é composto pela densidade, é composto por realidades que não podem ser eliminadas, porque determinaram o presente. Não se pode jamais ignorar o conhecimento e entendimento deste passado e da sua força. Porque como no presente, no passado, houve fatos que já não têm a mínima ou qualquer importância e que não foram selecionados para constituírem a memória deste passado. Foram enterrados, esquecidos, alguns simplesmente desconhecidos e outros que não podem ser reconstituídos por falta de elementos, provas, de documentos, de indícios, permanecendo somente a hipótese da sua existência. Pois bem, esta é a festa de hoje, Anunciação do Anjo à Virgem Maria, ou, melhor dizendo, a Anunciação do Senhor pelo anjo à Virgem Maria. Uma festa que oscila entre a centralidade da Virgem e a centralidade do Cristo. Duas centralidades que se realizam na verdadeira comunhão e intercessão, se acoplam, totalidades que se completam. Não existem na realidade. Uma totalidade é sempre autônoma, mas a Virgem como totalidade, isto é, a mulher do mistério anunciado, recebido, aceito e concretizado, o Verbo se fez carne, ela é uma totalidade dentro de uma outra totalidade, que é aquele que dela nasce, será chamado Filho do Altíssimo, e o seu reino não terá fim. Seu nome é santo. Todas as explicitações que o anjo Gabriel entrega aos ouvidos da Virgem para demonstrar, segundo a própria fé de Israel, o ato que está ocorrendo na Anunciação como um ato dentro da realidade messiânica, aquela realidade prometida a Davi, seu reino não terá fim, é a Virgem apresentado como ato atual, aliás, como atualidade. De uma maneira ou de outra, esse ato representa a inauguração de um eterno presente. O teólogo alemão do passado, Karl Rahner, unido a uma série de outras correntes, dizia que não se pode falar somente de encarnação, como se fosse a Gênesis simples, mas como a encarnação redentora, porque implica todos os atos salvíficos que dependem da encarnação. A cruz não pode ser demonstrada como é, devemos gloriar-nos da cruz de Cristo, senão por causa da sagrada encarnação. Não podemos falar nem do valor salvífico da cruz e muito menos da ressurreição, se não se trata do Verbo unido à natureza humana. É esse dado importante na festa de hoje. Nesse diálogo que não cansamos de ouvir todos os anos. Primeiramente, esse diálogo indica que a história da salvação está totalmente dependente da iniciativa divina. Não é a Virgem que estava bolando ser mãe do Salvador. Não é a Virgem que diz, bem, quando eu crescer eu vou ser mãe do Redentor. Por mais que todas as mulheres piedosas de Israel, justas, puras, etc., sonhavam, porque a promessa estava dita, nascerá de uma virgem, segundo o texto grego, este que virá a ser
o Salvador de Israel, que é, na verdade, o Salvador do mundo. O anjo, portanto, inaugura aquilo que ocorrera, e agora se conclui, no capítulo 12 do Gênesis, 12:1. Deus disse a Moisés. O anjo nada mais é do que a tipificação de uma presença abscôndita, escondida, mas absoluta, que é a de Deus mesmo. Deus se dirige à sua serva. Ela mesmo reconhece, olhou para a humildade de sua serva, através da figura emblemática do anjo. Por isso que no livro do Apocalipse, os anjos estão onipresentes no mecanismo da própria narração. Tanto eles falam, como agem em função do que foi dito. E eles são o que a interpretação apocalíptica chama intérpretes da divindade atuante no câmbio da palavra. Ora, dito isso, o anjo apresenta então essa questão de, segundo a profecia de Isaías, a Betulá, a moça, a virgem própria para o casamento, deve apresentar-se para ser mãe. O que é natural na profecia de Isaías não é no Evangelho. Por isso, no meio da exposição do anjo, a virgem, de certa maneira, manifesta-se um pouco constrangida, um pouco admirada, estupefata. Mas como uma virgem pode dar à luz sem o concurso masculino? Creio que hoje muitas feministas doentes gostariam de repetir esse gesto, a partenogênese. Não precisamos de homem. Muitas espécies em desenvolvimento, antes do seu estado mesmo mais atual, mais recente, ainda são hermafroditas. Porém, não é o caso da espécie humana, de forma alguma. Por isso ela se interroga. E a causalidade, essa é a questão. Afinal de contas, quem é a causa da gravidez de uma virgem? Um homem. E ela sabe que já foi escolhida por a que ela também escolhera, São José, seu esposo, seu noivo, o esposo prometido, né? Ele será o pai da sua descendência. E o anjo logo, como fará com o incauto do Zacarias, vai mostrar-lhe o que é de formas diferentes, porque uma coisa é o menino nascido pelo concurso conjugal, outra coisa é o menino nascido de uma virgem. São coisas bem diferentes, muito diferentes. No entanto, ambos são marcados pelo extraordinário, pelo assintoso, por algo que descontinua as regras banais da natureza. É dito logo a ela, teu filho não é humano, e no entanto, em ti plenamente humano, porque a virgem não é um anjo e muito menos uma deusa. Nós estamos no mundo do mito, estamos falando da maior e mais violenta intervenção da palavra sobre um ser humano. É disso que estamos falando. E e aqui está um ponto alto do dia de hoje, a este anúncio cabe a ela a resposta. Toda a história da interpretação bíblica católica vai chamar a atenção para o modelo de compreensão desta resposta. Se trata, sem dúvida nenhuma, de perceber que uma página estava sendo passada a limpo definitivamente. Aquele não maldito de Eva, aquela displicência, viu que o fruto era bonito e saboroso e o comeu. Ela que havia declarado com suas próprias palavras a provocação jurídica da serpente, Deus mesmo nos disse
não comais deste fruto. Portanto, não venhamos com a história que não se peca sem querer. Sem querer não é pecado. Mas como em geral o nosso querer está envolvido em graus diversos a toda a nossa ação, sem o qual não haveria uma ação humana, né? Haveria somente uma ação natural ou mecânica, mas quando agimos, estão ali implicados a vontade, a razão e a liberdade. Todos três compõem o que nós chamaríamos um ato humano, isto é, um ato marcado pela eticidade, a busca do bem e a superação do mal. Bem, concluamos esta meditação sobre festa tão grande.